Senhor abençoe a tua vida, te dê um domingo de paz e alegria. Você é capaz de olhar para essa pessoa que está ao seu lado e falar assim: que bom que você está aqui hoje, como é bom poder adorar o Senhor Jesus, amém? Eu gosto dos domingos. Quem gosta de domingo aqui, irmão? Domingo é o primeiro dia da semana e Deus tem uma coisinha assim com os primeiros, né? O primeiro dia, seus primeiros pensamentos. Esses dias eu falei, acho que aqui, mas eu estava ensinando a Elisa sobre o poder do primeiro. Eu falei: o que você faz quando você acorda, suas primeiras preocupações, suas primeiras intenções, seus primeiros pensamentos, o que você faz com o primeiro recurso que vem na sua mão. Isso é muito importante, né? Porque Deus, ele não tem problema de ser o segundo e nem o último na sua vida. Se for o segundo ou for o último, tá tudo bem para Deus, porque o que de fato ele quer é ser o primeiro. Quando a gente dá para ele o primeiro lugar, aí tem muita coisa que começa a acontecer. Dê o primeiro lugar para Deus, amém? Estava falando para o Caio ali, né, na hora da oferta. Um dia eu fiz um compromisso com Deus, Melina. Eu falei assim: Deus, lá atrás, eu tinha uns 14 anos, 15 anos quando eu fiz isso. Falei: Deus, eu quero fazer um compromisso contigo. Eu nunca vou participar de um culto sem dar uma oferta para o Senhor. Naquela época eu só ia para a igreja uma vez por semana, só participava de um culto. Essa semana eu já participei de 6 cultos já, e tem mais 2 pela frente. Eu falo assim: Deus, ainda bem que o Senhor nos dá palavra, nos dá promessa e nos dá provisão, porque às vezes a gente faz alguns compromissos com Deus que a gente não tem noção de onde Deus vai nos levar, né? E Deus gosta quando a gente se compromete com Ele. Eu quero glorificar o Senhor Jesus pela sua generosidade, por tudo aquilo que você tem contribuído. Saiba que no Senhor o seu trabalho não tem sido em vão, amém? Glória a Deus. Eu quero conhecer quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem alguém? Amém, nós temos uma família ali. Tem mais alguém? Levanta só sua mão, a gente vai levar até você um cartão de boas-vindas. No verso desse cartão tem alguns campos para você colocar seu nome, seu WhatsApp e alguns outros campos. A gente quer muito conhecer você, quer de alguma forma poder ser bênção na sua vida. E lá na saída vai ter um stand escrito visitantes. Ali você vai poder entregar esse cartão e receber um presente. Esse presente é uma forma da gente poder selar a tua vinda aqui. Eu quero realmente profetizar que você saia daqui edificado, fortalecido e cheio do Espírito Santo, amém? Vamos dar um forte aplauso pela vida dos nossos visitantes. Quero também fazer menção aqui à presença da nossa irmã Dani, lá do Espírito Santo. Essa mulher é uma mulher de Deus. Algum tempo atrás, acho que foi o ano passado, né? Ela esteve aqui numa reunião, nem lembro o que foi. Me chamaram para uma sala lá que elas estavam orando, estava o pessoal da intercessão. E aí eu entrei, ela começou a falar assim, ó. Eu vejo você viajando, vai ter virtude em outros lugares, assim, tal. E tem 2 cultos aqui, né? Pode se preparar porque vai ter o 3º. E quando a gente teve que fazer essa alteração do 2º para o 3º culto, eu liguei para Ioná, que tinha gravado a palavra. Ioná, me traz de volta aquela palavra que a gente recebeu ano passado, só para ver se eu não estou viajando muito. E nós estamos com o 3º culto, viu, Dani? Então, glória a Deus, porque o profeta, ele tem valor quando a palavra se cumpre, né? Tem gente que profetiza, mas quando ele tem o valor é que a palavra se cumpre. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe você. Bom que você esteja aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Eu quero só lembrar aqui rapidamente, terça-feira agora nós vamos ter um culto de casais. É um culto especial. E eu queria abrir para você que é casado, para você que é noivo, para você que já está com casamento marcado. Vai ser uma noite muito especial, vai ser um culto, um momento de louvor e adoração. E depois nós vamos ter um casal aqui que eles se apresentam como o casal cheio de graça. Você já deve ter recebido memezinho dele na internet. Ele é um pastor que usa a palavra de Deus para pregar, mas ele põe uma pitadinha de humor. E ele fala muito sobre relacionamento, sobre casamento, sobre vida a 2. E é muito, muito, muito bom quando a gente pode rir enquanto a palavra vai entrando, porque é como uma anestesia, né? A gente vai ouvindo as verdades sem doer, e depois ela dói. Então, eu quero te fazer um convite, não só para você estar aqui, mas se você tem um amigo, um casal de amigos, pessoas que estão precisando se aproximar de Jesus, e você não tem encontrado um ambiente para eles poderem estar, essa é uma boa oportunidade. Terça-feira, 8 horas da noite, nossa reunião de casais aqui, amém? Que o Senhor abençoe você. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e nós vamos orar.
Repete assim comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te dou o meu coração, a minha atenção, tudo que eu sou, eu lanço diante do Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, me leva a entender toda a verdade para aquilo que Deus tem na minha vida hoje, em nome de Jesus, amém. Ali na saída também, nós temos esses 2 livros, Eternos em uma Vida Passageira, da Priscila. Priscila escreveu esse livro esse ano. E tem um outro livro, Na Prática, Práticas Espirituais para Potencializar a Sua Fé. É um livro onde a gente fala muito de ferramentas espirituais que o Senhor deixou à disposição para a gente poder fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho recebido muitos relatórios positivos desse livro, até para minha surpresa. Tem um irmão aqui que já leu 3 vezes esse livro, irmão. Eu falei, oxe, mas tá bom, assim mesmo ele não entendeu o que ele leu da primeira vez, né? Ele falou, cara, parece que eu estou falando com você quando eu estou lendo aí. E ele me pediu para ser discipulado esses dias. Eu falei, então vai ler o livro. Já que eu estou falando com você quando você lê, então leia, que daí Deus vai falar com você. Então eu quero te incentivar a investir na tua fé, a investir ali na saída, em nome de Jesus, amém? Há alguns meses atrás, eu vivi uma experiência diferente. Eu fui fazer um casamento em Guarapuava, no interior do Paraná. Fui eu e a Marli celebrar o casamento de um casal de amigos, o Matheus e a Natália, que sempre nos apoia aqui. O Matheus é um tecladista, filho do Marcão, lá de Mogi. E a gente foi fazer o casamento, foi celebrar o casamento dele lá em Guarapuava. E aconteceu algo que me ensinou uma verdade, sabe? E toda vez que eu saio meio organizado. Então, principalmente para lugares que eu não conheço, que eu nunca fui, eu levo um pouquinho de dinheiro, assim, em espécie. A gente está com essa mania de usar tudo no celular agora. Quem usa o cartão no celular aqui? Irmão, toma cuidado, esses dias meu celular acabou a bateria e eu só estava com o celular. Tinha que pagar uma conta e não tinha como pagar. Então, eu tenho andado assim, sempre com uma nota, 2 notas de dinheiro, porque às vezes precisa, o celular é tecnologia, falha. E eu falei, eu vou colocar um dinheiro no bolso, vou numa cidade que eu não conheço, vou ter que pegar carro, vou ter que pegar avião, vou ter que andar num lugar que eu não conheço. Coloquei R$300 separadinho no meu bolso. Uma eventualidade. Então a gente fez o casamento, saímos daqui na sexta-noite, o casamento era no sábado de manhã. Acabou o casamento, nem acabou o casamento, a gente já voltou para o hotel pegar as coisas, trocar de roupa, porque a gente tinha um compromisso no sábado à noite e no domingo tinha os cultos aqui. A gente tinha que sair nessa correria. Fomos para o hotel, pegamos tudo, colocamos no carro. Quando eu saí, estava fazendo a volta na pista principal já para acessar a via do aeroporto. Eu lembrei, cadê meu dinheiro? Eu pus a mão no bolso. Não estava, pus no outro, não estava. Marli, pega minha mochila. O que aconteceu, Luiz? Pega minha mochila, rápido. Olha aí, vê se tem R$300 aí na... Não, não tem. Nossa, eu esqueci, perdi o dinheiro. Quem já perdeu dinheiro aqui? Dá uma sensação terrível, não dá? Parece que você está morrendo devagarzinho assim, parece assim, ó. Nossa, me deu uma dor aqui no meu peito assim. Eu na hora, sem pensar, fiz o primeiro retorno, voltei pro hotel, falei, acho que eu já sei onde que eu deixei. Eu deixei lá naquele lugar que fica do lado da cama. Como é o nome daquele negócio mesmo? Não é criado mudo, irmão, já não pode mais usar esse nome. Você não sabe que isso é contra os bons costumes, isso aí é antiético, antimoral, coisa que a gente falou a vida toda, agora já não pode mais falar, senão você corre o risco de ser preso, ser preconceituoso, é terrível, não é? Mas eu deixei ali na cabeceira. Na minha cabeça eu tinha deixado na cabeceira. Voltei para o hotel, já tinha feito check-out, saí daquele jeito no carro, fui no balcão de atendimento, Marcos, e falei, senhor, eu saí do quarto tal, agora há pouco, eu acho que eu esqueci R$300 do lado da cabeceira da cama. Ele olhou para mim, ele falou, senhor, o quarto já está sendo higienizado. Ai, doeu mais o meu peito aqui, assim, eu falei, ixi. Aí eu falei assim, por favor, o senhor se importaria de subir comigo lá no quarto? Ele falou, não, vou fazer isso. Aí subimos 2 no quarto. Quando eu cheguei lá, a moça já estava limpando o quarto, Elias. Eu fui, a primeira coisa que eu olhei foi para o lugar onde eu supostamente havia deixado o dinheiro. E quando eu não vi o dinheiro, eu, assim, sem querer ofendê-la, perguntei, senhora, a senhora viu R$300 aqui em cima? Porque eu deixei aqui. Ela olhou para mim super constrangida.
Falou assim: não tinha dinheiro nenhum quando eu entrei aqui. Eu saí do quarto meio assim decepcionado, porque de fato, eu posso confessar? Eu acho que assim como você também não acreditaria na resposta dela. Sim ou não? Saí meio chateado. Peguei o elevador, fui lá para o hall. Eu lembrei, eu falei, de repente eu deixei cair no estacionamento. Falei, pode me dar acesso ao estacionamento? O senhor falou que era lá, agora no estacionamento. Já fez eu passar um constrangimento com a funcionária. Aí eu desci, fui, irmãos, para minha surpresa, eu não sei porquê, mas talvez eu tenha colocado a mão no bolso para tirar o celular e caiu as 3 notinhas, uma do lado da outra assim, ó. Quando eu peguei, aquela mesma dor que causou no meu coração quando eu tinha perdido dinheiro, aquela dor foi embora instantaneamente, porque eu encontrei aquilo que se havia perdido. Eu quero usar o tema dessa palavra hoje, porque tem coisa boa quando você encontra o que você perdeu, não é? Então o tema da palavra é encontrando o que foi perdido. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de 2 Reis, capítulo 6. Antes da gente ler, eu quero falar 3 coisas que eu aprendi com essa experiência. Primeira, quando a gente perde algo, acontece algo muito ruim no nosso coração. É um sentimento de tristeza profunda. Sim ou não? Você perde algo, você fica triste. Quando você não consegue algo, aquilo que você estava querendo. Quando você repara que você perdeu uma coisa na família, perdeu no casamento, perdeu nos filhos, perdeu no emprego, perdeu na empresa, perdeu no ministério. A tristeza toma conta do seu coração. Segunda coisa que eu aprendi é que diante do sentimento de perda nós podemos ser levados a fazer falsas acusações, querendo imputar ao outro coisas que é da nossa responsabilidade. Então quando a gente perde algo, quando o casamento é perdido, a gente sempre procura o culpado. Quando um filho vai para as drogas e se perde, a gente sempre acha que é o sistema que falhou. A faculdade, tá vendo? Eu não falei que a faculdade, até o pastor lá importante falou para não levar os filhos para a faculdade. Sai dessa, irmão. Por mais repercussão que um homem possa ter, nós não podemos colocar a culpa nos outros, quando na verdade a culpa é nossa. Se o filho se perde na faculdade, deixa eu dizer algo para você, o problema nunca é da faculdade. Não deixe de mandar os teus filhos para a faculdade com medo deles se perderem lá. Só tenha medo se você não fez um bom trabalho na sua casa, na mesa da sua casa, abrindo a Bíblia, ensinando e inculcando a palavra na vida dos seus filhos. Está com medo de mandar o filho para a faculdade por causa que um pastor falou que lá é um lugar do diabo? Não, irmãos, é do diabo porque deram para o diabo. Mas se os filhos de Deus não entrarem lá e remirem aqueles ambientes, nós nunca vamos poder falar que encontramos aquilo que se havia perdido. Eu não tenho intenção nenhuma de poder ficar doutrinando o Brasil e o mundo com palavras que eu falo aqui na igreja, mas pelo menos no teu coração você precisa saber, não tem problema de mandar o teu filho para a faculdade, tá bom? Manda ele para a faculdade, ensina o caminho. A Bíblia fala assim, olha, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda que seja velho, não se desviará dele. Fiz 5 anos de faculdade de Direito, mas ele fez 5 anos de faculdade de Direito, nós nunca nos perdemos, pelo contrário, casamos virgem, íamos e voltávamos todos os dias para a faculdade. Então, meu irmão, você só perde coisas que de fato você descuida. Se você cuidar do teu filho, ele pode ir para a faculdade tranquilo, porque vai dar tudo certo. Então, segunda coisa que eu aprendi com essa experiência é que a gente pode ser levado a fazer falsas acusações. Quando a gente perde uma oportunidade, a gente fala que é porque não tivemos tempo, a gente não teve a dedicação. O fulano de pastor, o senhor não sabe, eu estou lascado hoje por causa do fulano de tal. Não. Nenhuma perda acontece por causa dos outros, acontece primeiramente dentro de nós. E a terceira coisa que eu aprendi é que se eu quero encontrar o que eu perdi, eu preciso fazer o recurso que me levou à perda. Eu preciso refazer o percurso que me fez perder aquilo que está gerando dor por conta da perda. 2 Reis capítulo 6, versículos de 1 a 7 diz assim: E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. E respondeu ele: Ide.
Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! E gritou isso porque o machado era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse Eliseu: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Esse é um texto que mostra um movimento de expansão na escola de profetas de Eliseu. Eles estavam num movimento crescente, num movimento de avanço, e eles não tinham lugar para ficar todos juntos, então eles precisavam construir um novo lugar. E nesse movimento de construção, de expansão, acabou que eles perderam um machado enquanto estavam cortando a árvore para a construção. Eu sei que esse texto fala uma sombra daquilo que Jesus fez na cruz. A madeira que foi lançada na água significa a cruz que foi lançada sobre as nossas vidas para nos trazer de volta para a presença de Deus. Nós fomos encontrados pelo Senhor quando Ele foi crucificado na cruz. Sua morte e ressurreição nos devolveu para a aliança de Deus. Então nós estávamos perdidos e fomos achados quando a cruz foi lançada na terra. Agora, eu quero usar esse texto para falar de coisas que se perderam. Esse movimento de expansão é muito bom, porque muitos de nós estamos crescendo, muitos de nós estamos prosperando, muitos de nós estamos envolvidos num projeto de crescimento. E assim como todo projeto de expansão, você precisa ficar atento, porque geralmente nos processos de expansão, nos movimentos de expansão, nos movimentos de crescimento, corremos riscos de perdermos coisas preciosas. Corremos riscos de perder valores, corremos riscos de perder alianças, corremos riscos de perder palavras, perder coisas que o Senhor nos deu e que de alguma forma foram essenciais para vivermos tudo o que estamos vivendo. Os irmãos sabem que nós estamos num movimento de crescimento como igreja, estamos vivendo coisas extraordinárias, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, mas uma das coisas que eu tenho falado para a nossa primeira linha de pastores é: nós não queremos perder aquilo que o Senhor está fazendo, nós não queremos ir para um prédio maior e perder aquilo que o Senhor está gerando, nós não queremos fazer coisas novas e perder aquilo que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque corremos riscos, e o maior risco é perdermos coisas essenciais para a continuidade. Porque quando a gente perde coisas secundárias, está tudo bem. O problema é quando a gente perde coisas fundamentais. E você não pode prosseguir se você perder algo fundamental. Você não tem como prosseguir se você perder o teu casamento. Você não tem como prosseguir se você perder os teus filhos. Você não pode abrir mão de coisas fundamentais. Porque hoje nós estamos vivendo tantas coisas, tanta concorrência, que às vezes perdemos coisas e temos uma capacidade incrível de continuarmos com as coisas perdidas. Por isso, quando há um movimento de expansão, a gente precisa estar atento. Talvez você está vivendo um movimento de crescimento e agora é necessário você ter atenção. Atenção no teu casamento, atenção com os teus filhos, atenção na tua empresa, atenção no teu ministério. Atenção, para que se de alguma forma você perder, você precisa se reconectar à voz profética. Quando os caras perderam o machado, o que eles fizeram foi correr para o profeta e falar: nós perdemos o machado. E o machado foi reencontrado, não é porque eles eram muito habilidosos, foi porque o profeta falou: me mostra o ponto aonde o machado caiu. Voltar no ponto aonde nós perdemos as nossas coisas, perdemos as coisas valiosas, exige de nós humildade. Humildade para reconhecer que muitas vezes falhamos. Humildade para reconhecer que talvez tenhamos feito coisas que não eram para ter sido feitas, falado coisas que não eram para ter sido faladas. Descumprimos os nossos pactos, descobrimos as nossas promessas. Como eu disse, cada vez que eu vou fazer uma oferta, eu me lembro do pacto que eu fiz com o Senhor. Esses dias, no final de semana, eu participei de 6 cultos. E cada oferta que eu fazia, eu falava: Deus. Parecia que aquela vez que eu fiz a oração, quando eu tinha 14 anos, ela voltou na minha cabeça e falou assim: não esqueça daquilo que você falou. Eu não te pedi, você falou. Eu não quero perder o que Deus está fazendo.
Talvez tem muita gente que está caminhando com perdas e sentindo aquela dor, porque a dor da perda é terrível. Nós precisamos de humildade, um batismo de humildade para reconhecer aquilo que se perdeu. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer, irmãos, é um ato de humildade, e humildade não é você pensar menos em si, ou menos de si, é pensar menos em si. Muitos de nós temos dificuldade hoje. Eu encontro muitos pais que pensam só em si. Eles querem ser felizes, estão perdendo seus filhos. Não, pastor, porque assim, eu preciso resolver minha vida, e em nome de si, cuidar, acaba perdendo a próxima geração. Irmãos, e como é difícil perder coisas valiosas. Mas há uma boa notícia: quando nós perdemos andando com o Espírito Santo, nós temos o próprio Espírito Santo para nos ajudar a reencontrar o que foi perdido. E eu quero declarar que talvez dessa manhã, o Espírito Santo vai fazer você encontrar coisas que você perdeu em algumas situações na sua vida. Reconhecer as nossas fraquezas é um ato de humildade. E o que é fraqueza, irmão? Fraqueza não é pecado. Repete isso, fala assim: fraqueza não é pecado. Pecado é pecado, você não precisa de explicação para saber o que é pecado. Pecado é aquilo que quando você faz, deixa você mal. Aliás, eu tenho um amigo que ele fala muito bem sobre como é que eu sei se eu estou em pecado ou não. Aí ele fala assim: é simples. Se você peca e fica bem, é porque você está mal. Mas se você peca e fica mal, é porque você está bem. Então, resumindo, como é que eu sei o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu sei que eu não devo fazer, e quando eu faço me deixa mal. Falar mal do outro, fazer falsas acusações, tudo coisas que a gente faz. Então pecado é pecado. Você já deveria saber o que é pecado. Pastor, é pecado assistir um filme. Tem coisas que não são pecadas, mas também não convém mais para a gente. Tem coisas que não tem nada a ver com pecado, mas uma coisa é pecado, outra coisa é fraqueza. E fraqueza não tem a ver com pecado. Fraqueza são debilidades, ausência de força. Segundo aos Coríntios capítulo 12, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Essa palavra fraqueza aqui no texto é a palavra no original chamada asteneia, que significa ausência de saúde, saúde debilitada, enfermidade, falta de força, capacidade, falta de capacidade requerida para algo. Então fraqueza é aquilo que de alguma forma ainda não foi tocada pela graça de Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, áreas que nós precisamos de mudança, áreas que nós precisamos de conversão, áreas que nós precisamos de uma nova mentalidade. Por exemplo, talvez na sua identidade ainda opere algumas fraquezas. Você ainda acredita que você é um miserável pecador, quando na verdade você se tornou um amado filho de Deus. Você ainda acredita que você é um pobre, que nunca vai dar certo, porque alguém algum dia olhou para você e falou: você nunca vai dar certo. Mas você precisa entender que quando você nasceu de novo, agora você é um filho de Deus amado, que tem direito a viver uma vida próspera e abundante. Fraqueza, Deus precisa tocar as nossas fraquezas. Aliás, a nossa fraqueza é exatamente aquilo que Deus quer tocar e o que o diabo quer tocar. O diabo quer tocar a tua fraqueza para poder te destruir. Ele sabe as áreas que você é fraco porque ele tem o teu passado. Ele sabe as áreas que você não pode, que você não tem, que você não sabe. O diabo sabe. Então ele trabalha nas tuas fraquezas, e todas as tentações dele têm como alvo a tua fraqueza. Agora, Deus também quer tocar a tua fraqueza. Ele não quer tocar a tua fraqueza para te matar, para te destruir. Ele quer tocar a tua fraqueza para te transformar. Ele quer tocar a tua fraqueza para te fortalecer. É como o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Reconhecimento é fruto da humildade, porque é exatamente o contrário. O orgulho me separa de ser tocado pelo Senhor. Agora, irmãos, estamos falando sobre perda, e ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder, de verdade.
Perder dinheiro, perder família, perder oportunidade. Quando você tem alguma sensação de que você está perdendo algo, é muito ruim. Você não foi criado para perder, irmão. Você foi criado para prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando que o Senhor não te criou para perder. O Senhor não te criou para ficar experimentando perdas. Por exemplo, a morte. A morte é um sentimento que nós experimentamos por causa do pecado. Originalmente, apesar do homem ter sido criado e poder morrer, Deus não queria que o homem morresse. Não era projeto de Deus que o homem morresse. Não era projeto de Deus que o homem pecasse. Mas o homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. E hoje lidamos com sentimentos de perda. Eu não estou falando do sentimento de perda de familiares. Sexta-feira agora nós tivemos num velório da mãe do Vaso, Daniel Vaso, um dos nossos bateristas. E como é triste você estar no velório, irmão. Como é triste você estar num cemitério sepultando alguém querido. Eu sei que não é fácil lidar com sentimentos, principalmente de perdas de pessoas queridas, de entes queridos, pai, mãe, filho, tios, amigos. É muito triste. Mas há um caminho para a gente reencontrar aquilo que se foi perdido. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, os versículos de 8 a 10. Lucas é tido como o capítulo das perdas. É no Lucas 15 que Jesus conta as 3 parábolas de perda. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido e a parábola da dracma perdida. Se você quer entender sobre perda, você precisa ler Lucas 15. E eu vou te chocar, hein? A ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma perdida, a mulher varreu a casa. Agora o filho perdido, o pai não foi atrás. Isso é para você pensar depois, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui você consegue entender uma parábola. Jesus estava contando uma história para explicar valores eternos. Toda vez que Jesus conta uma parábola, o que ele quer de verdade é usar coisas que a gente conhece para explicar coisas que a gente não conhece. Ele quer explicar através de coisas do nosso cotidiano, verdades que talvez se ele não usasse esses exemplos, nós não conseguiríamos compreender. Então ele conta que uma mulher tinha 10 dracmas. Dracma era um valor monetário. 10 é um número de totalidade. Por exemplo, quando você vai bem na prova e você tem o prazer de falar: eu tirei a nota máxima, total, integral. Quando você tira a nota máxima, você tira 10. 10 fala de uma vida sem perdas, de uma vida integral, de uma vida onde não tem falta, de uma vida onde não tem sensações ruins. Mas aquela mulher, apesar de ter perdido uma só, ela também foi tomada por tristeza. E a Bíblia mostra um caminho de volta, de reconhecimento, um trajeto, um percurso da perda que ela faz. E a primeira coisa que você que perdeu algo precisa ter em mente é saber o que se perdeu. Porque pior do que perder é não saber o que se perdeu, irmão. São pessoas que estão andando sem saber o que está perdendo. Pessoas que estão andando sem saber como está a família. A Bíblia conta a história de um pai que tinha um filho endemoniado. Ele já era jovem. Jesus expulsa o demônio. E aí pergunta para ele assim: desde quando isso acontece? E ele falou assim para o pai: desde a infância. E ninguém perde um filho na juventude. A perda se manifesta na juventude, mas ela acontece na infância. E é ruim quando você tem um pai que está andando sem saber que perdeu um filho. Porque quando a perda for revelada, a dor é intensa. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós não sabemos que perdemos. Porque andamos tão atribulados, tão cheios de coisas, andamos tão corridos, é tanta coisa, irmãos, que perdemos, que às vezes não sabemos o que perdemos. Então a primeira coisa que você precisa encontrar é: o que eu perdi? Os discípulos perderam o machado e sabiam que perdeu o machado. A mulher perdeu a dracma e sabia que perdeu a dracma. É o reconhecimento do que se perdeu que abre um caminho para encontrar o que foi perdido. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor jogue luz no teu entendimento, para que você de alguma forma veja com clareza aquilo que de alguma forma está sendo perdido na tua vida. Uma das coisas que muitos de nós estamos perdendo é o descanso. Se fosse fácil descansar, em Hebreus
o autor de Hebreus não falava assim, ó, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, porque não é fácil descansar. Não é fácil descansar nem fisicamente e nem emocionalmente. A gente anda agitado com aquela sensação de que a gente vai resolver a nossa vida, de que a gente é capaz de fazer tudo o que a gente precisa para em nós mesmos termos as soluções. Por isso que você acorda cedo, dorme tarde, come o pão que penosamente granjeia e perde aquela poderosa palavra que diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. O Deus que não se cansa descansou. Não foi porque ele estava cansado, porque Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não dormita. Deus descansou para deixar um caminho de descanso, mostrando o seguinte: eu não preciso descansar, mas vocês precisam descansar. Por isso todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, venham a mim, que eu vos aliviarei. Muitos de nós perdemos o descanso e não nos demos conta que perdemos o descanso. Só vamos perceber quando a perda se manifestar numa enfermidade, se manifestar num burnout, se manifestar numa depressão, se manifestar num cansaço exagerado, por falta de descanso. Então você precisa reconhecer o que é que eu perdi de fato. Eu, por exemplo, hoje estou saindo de férias à noite. Aleluia, finalmente chegou, Senhor, graças a Deus. 10 dias, irmãos, 10 dias de férias. Já fiz um compromisso com a minha esposa, falei assim: nós não vamos falar de igreja, nós não vamos falar de crente, nós não vamos falar, só vamos falar de nós. Descansar. Talvez você tenha perdido o seu descanso, por isso que você anda estressado. Aliás, disse que um pastor um dia ia sair de férias e uma ovelha falou assim: pastor, não pode tirar férias, pastor. Não pode, mas Deus fala para a gente descansar. Aí o pastor falou assim: eu vou descansar, cara, eu preciso descansar, eu trabalho o ano inteiro que nem um doido. Pastor, como é que o senhor tira férias? O diabo não tira férias. Aí o pastor olhou para a ovelha e falou assim: é por isso que ele anda tão estressado desse jeito. Antes que eu ande nesse caminho de estresse, eu vou descansar. Mas é interessante porque coisas mínimas às vezes são perdidas no meio da caminhada. O prazer, a alegria de estar em casa na mesa, a celebração, motivos para você acordar de manhã com garra, com dinâmica, com vontade de vencer. Às vezes você perde e não se dá conta que perdeu, entrou no automático. A primeira coisa que nós precisamos é: o que eu perdi? O que está diferente de quando eu conheci Jesus? O que está diferente de quando eu me apaixonei pela vida que Deus me propôs? Talvez no teu casamento você perdeu aquela paixão do começo, que fazia você levar a tua esposa para andar no parque. Não era gastar dinheiro, era só por estar com ela, andando de mãos dadas, conversando. Talvez você como pai perdeu a alegria de sentar com teu filho e olhar nos olhos do teu filho. Coisas que a gente vai perdendo no meio do caminho e não vai se percebendo. Mas quando a perda se revela, começa a gerar dor no nosso coração. Aquela mulher não tinha dado conta, até que ela se lembrou. Que nem eu, os R$300. Quando eu estava indo para o aeroporto, R$300, meu Deus, cadê? Quando a gente sabe o que perdeu, fica mais fácil de fazer o caminho, ou o retorno, ou o percurso da perda. Por isso tem muita gente que não consegue nunca achar, porque não sabe o que perdeu. E se sabe o que perdeu, tem dificuldade de fazer o caminho, o percurso de volta da perda. Mas esse texto que nós lemos aqui mostra um caminho que essa mulher faz. Então, saber o que se perdeu é o começo da grande transformação. E eu quero profetizar que o Senhor agora traga luz. Tem coisas que você nem sabe que perdeu, mas antes de se manifestar a perda, Deus vai te lembrar para você poder voltar no caminho da perda e restituir aquilo que se foi perdido. Aliás, uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que as verdadeiras perdas, elas não acontecem fora, elas acontecem dentro. Por isso que Jesus mostrou, ó, ela perdeu a dracma dentro de casa. A gente acha que perder dinheiro é ruim. Experimenta perder um casamento, irmão. Experimenta perder um filho para as drogas. Experimenta perder um filho para a faculdade. Experimenta. Aí você vai saber que a verdadeira perda não é para fora, é para dentro.
Por isso hoje há um chamado, um convite do Espírito Santo. Eu sempre oro antes de ministrar as palavras, irmão, sempre oro, pedindo: Deus, eu não quero falar de algo que eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar. Porque eu posso falar aos teus ouvidos, irmãos, mas só o Espírito Santo consegue falar ao teu coração. E a minha oração nessa manhã é que Ele fale ao teu coração em nome de Jesus. Então, ela fez um processo. Primeiro, ela soube o que ela perdeu. Eu perdi uma dracma. E aí o que ela fez? Primeira coisa, ela entrou dentro de casa. E o que ela fez? Alguém lembra do texto? Acendeu a luz. Quantas pessoas aqui têm medo de acender a luz? Porque a luz, ela denuncia tudo o que está acontecendo. Tem muita gente com medo da luz. Mas não tenha medo da luz, tenha medo da escuridão, irmão. Você não consegue achar nada num ambiente escuro. Por isso que é necessário acender a luz. E a luz fala de uma revelação. A luz fala de um insight do Espírito Santo. A luz fala de uma direção. Quando nós perdemos algo dentro, nós não precisamos contratar uma empresa para procurar. Deus nos dá a capacidade, através de palavras que Ele nos libera, para podermos acender a luz. Não tenha medo da luz, porque a luz, ela vai mostrar a real situação, o estado atual de como está a sua vida. Acender a luz, é isso que a palavra faz. Quando uma palavra é liberada da boca de Deus, ela acende uma luz dentro de nós, ela ilumina o nosso entendimento, ela incendeia o nosso coração. Uma palavra, meu Deus, eu não sabia que eu tinha perdido, eu não sabia que eu podia ter um casamento abençoado, eu não sabia que eu podia ver os meus filhos e olhar para os meus filhos, e nos meus filhos ver os meus netos, os meus bisnetos, e ver a próxima geração. Eu não sabia que eu era amado, agora eu sei. Agora eu vou acender uma luz. E o segundo passo, depois que ela acendeu a luz, ela começou uma faxina. Irmão, faxina é coisa chata? É ou não é? Eu não gosto de faxina. Ainda mais quando ela acontece de sábado. Pô, no dia de você sair para passear, você vai me arrumar uma faxina? Porque mulher é esquisita, não é? Às vezes elas dormem, eu não sei o que elas não têm que fazer à noite, elas acordam cedo e começam a mexer com as coisas, falam: mas hoje não é dia de você fazer isso. A primeira coisa que ela faz depois de acender a luz, Roger, é que ela viu a situação que estava a casa. Ela só não tinha perdido a dracma, a casa estava bagunçada. Quando a luz é acesa, o Espírito Santo pode colocar em ordem as trevas que haviam dentro de nós. No começo, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a terra, e então Deus disse: haja luz. E tudo começou a se organizar. Quando a luz acende, as coisas começam a ser colocadas em ordem dentro de nós. A primeira coisa que ela pegou foi uma vassoura, e ela começou a arrastar os móveis, e ela começou a mexer em tudo, e ela começou a procurar diligentemente. Então ela acende a luz, ela faz uma faxina. Esses dias atrás a Marli comprou uns negócios para colocar no guarda-roupa e disse que ia organizar os nossos guarda-roupas, porque o apartamento não é tão grande, as gavetas não são tão grandes. Ela comprou um monte de coisinha para colocar. Agora cueca fica tudo parecendo meia, assim, tudo embrulhadinha, camiseta enrolada, você já não consegue achar mais. E eu falei: mexe no guarda-roupa de todo mundo, no meu você não mexe não. Porque ela tem mania de jogar coisas que eu gosto, jogar fora. Sabe aquela camiseta que você vai procurar? Esses dias eu peguei um tênis da Ana Luísa, irmão. Fazia 3 anos que ela não usava o tênis, e eu caí na besteira de fazer uma doação. Eu não sei, parece que é o diabo que lembra a gente dessas coisas, né? Fui buscar ela no colégio, ela estava com uma tromba assim, porque eu não tinha levado ela. Você deu o meu tênis. Eu falei: que tênis? Eu nem lembrava, mas aquele tênis preto. Eu falei: você falava que não gostava do tênis, nem usava mais o tênis, tinha uma pessoa precisando, eu peguei o tênis e dei. Tudo bem que não era meu, mas você já não usava o tênis. Aí a Marli começou a mexer. Eu falei: não mexe no meu guarda-roupa não, porque você tem mania de tirar as coisas que eu uso. Mas depois eu pensei: é bom que às vezes as pessoas mexam no nosso guarda-roupa, porque elas têm a coragem que a gente não tem para jogar coisa que não cabe mais para a gente.
Isso é a voz das esposas ou Deus está falando com todo mundo aqui? A faxina, ela é boa, irmão, mas ela é ruim. Ela é boa porque ela traz um novo ar para casa, mas ela é ruim porque ela mexe com coisas que a gente não estava disposto a mexer. Por exemplo, ninguém leva ninguém para visitar a tua casa em dia de faxina. Dia de faxina não é dia de fazer churrasco. Dia de faxina não é dia de festa. A festa vem depois da faxina. Mas na hora da faxina é tristeza, porque você se depara com coisas que você nem sabia que estavam naquele estado. Quando você arrasta aquele sofá, ainda mais quando você paga alguém para fazer a faxina para você, e você resolve fazer a faxina, você fala, nossa. Na faxina eu descubro coisas que precisam ser mudadas urgentemente. Às vezes é no meio da faxina que você encontra coisas que nem sabia que estava perdida. Eu vou te provar isso. Quando você vai lá mexendo no teu guarda-roupa, arrancar aquelas coisas, você mete a mão no bolso de uma calça, R$100. Eu nem sabia que tinha perdido R$100 nessa calça. Quando você acende a luz e começa a faxinar, tem coisas que você não sabia que estava perdida e você reencontra. Quando você se propõe a ser diligente na tua faxina, quando você é ousado para fazer a oração do Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, o Espírito Santo começa a te conduzir, e coisas que você nem sabia que tinha perdido. Por exemplo, o prazer de adorar a Deus sozinho na tua casa. Quando você começa a faxinar, você abre a tua Bíblia, ela começa a ganhar vida de novo para você. Você põe aquela música começa a incendiar de novo o teu coração. Você nem lembrava mais como era, mas o fato de você começar a faxinar devolve para você coisas que você nem sabia que estavam perdidas. E eu oro e profetizo para que o Senhor te dê essa sensação de encontrar coisas que você talvez nem sabia que estava perdida. Ela acende a luz, ela faz uma faxina, ela procura diligentemente até encontrar. Só pode procurar aquele que sabe o que está procurando. Esses dias nós perdemos uma pinça dentro de casa. Pinça. Para vocês é sobrancelha, para mim é de pelo no ouvido. E assim, irmãos, eu vou contar uma coisa a respeito de mim. Eu sou um cara metódico. Eu guardo as minhas coisas sempre no mesmo lugar, no mesmo lugarzinho. Quem aqui é assim como eu, assim, ó? Quando alguém mexe, quando alguém me pede alguma coisa emprestada que está ali no meu lugarzinho, eu já falo, ó, é aqui que tem que guardar, hein? Pegaram minha pinça, e eu fui pedir para Marli, você pode tirar os pelinhos do meu ouvido aqui? E cadê a pinça, irmão? Cadê a pinça? E não acha a pinça. Eu fui até a farmácia comprar uma outra pinça, 25 pilas. Que raiva. E nem era tão bom quanto a outra. Nem era tão boa quanto a outra. Depois de uns dias a Marli reencontrou a minha pinça perdida. Ela foi fazer uma faxina em casa. Colocou no meu lugar, eu fui mexer nas minhas coisas. Eu falei, Marli, aonde estava? Ela falou assim, nem te conto. Quando você não sabe o que você está procurando, você desiste rápido, mas quando você sabe o que está procurando, você vai até o fim. Sabe por que você não tem perseverança? É porque você não sabe o que você está procurando. Quando você tem um foco de restaurar o teu casamento, e você sabe que é necessário, você vai até o fim, até a restauração. Quando você quer resgatar a tua empresa das mãos do diabo e quer devolver ela para o controle de Deus, você vai até o fim. Quando você perdeu a alegria de ter um filho à mesa, e você entendeu que você perdeu, Deus te dá a disposição de procurar até encontrar. Porque antes de procurar, você já acendeu a luz, você já fez a faxina, e agora tudo que precisa é encontrar. Ela acende a luz, ela faz a faxina, ela procura e encontra. E quando ela encontra, ela tem de volta a celebração do começo. Uma vida de celebração, irmãos, você nunca deveria perder uma vida celebrativa. Porque a celebração é o prêmio do Evangelho. O texto de Lucas termina falando o seguinte: também há muita alegria diante dos anjos de Deus por pecador que se arrepende. A salvação, ela começa com celebração, e muitos de nós perdemos a celebração depois que convertemos. Vamos perdendo algumas coisas.
Talvez você perdeu a alegria de vir para a igreja. Hoje é um movimento crescente, um movimento que cresce cada vez mais, chamado Os Sem Igreja. E sabe por que muitas pessoas não querem mais vir para a igreja? Porque olham para homens que pisaram na bola, homens que praticaram abusos, homens que falharam. Deixa eu te dar uma palavra e guarde essa palavra no seu coração para o resto da sua vida. Homens falham, mas Deus não falha. Homens falham, mas Deus não falha. Talvez você, em algum momento, parou de celebrar o fato de estar aqui como família, o fato de poder abraçar alguém, o fato de poder adorar a Deus com o seu irmão. A igreja é um lugar de celebração. Você precisa ter celebração na tua vida com Deus, na tua vida familiar, no teu casamento, no teu trabalho. Perdeu a celebração? Volta para o percurso da perda. Não tem mais alegria para sair de casa, não tem alegria para trabalhar, não tem alegria para poder adorar a Deus, não tem alegria para se relacionar com as pessoas. Isso tem alguma coisa aí, irmão, você talvez tenha perdido alguma coisa. Você precisa voltar a fazer o percurso da perda. A igreja é um lugar bom para celebrar, irmão. Igreja não é um cemitério. Cemitério ninguém celebra, já percebeu? Na igreja todo mundo celebra, ou pelo menos deveria celebrar. Eu concordo que tem algumas igrejas que parecem mais cemitérios do que igreja. Cemitério é um lugar de tranquilidade. Já viu o nome dos cemitérios? Jardim da Tranquilidade. Esses dias eu passei um que chamava assim, Dudu, Campo do Silêncio. Tem gente que quer tranquilidade e abre mão da paz. Igreja não é lugar de tranquilidade, igreja é lugar de paz, irmãos. Paz é diferente de tranquilidade. Aqui é barulho o tempo todo, aqui é gente orando em língua, é gente rodopiando, é gente cheia do Espírito Santo, é gente querendo viver a eternidade agora, é gente pedindo para Deus, faz a tua vontade aqui. No cemitério, os vizinhos não brigam. Ninguém fica chateado porque o vizinho não deu bom dia. Na igreja, é o atrito que permanece, que faz a vida continuar. É ferro com ferro que se afia. Na igreja a gente tem celebração, Jairo. Às vezes a gente tem uns irmãozinhos que pisam no nosso pé, mas a gente continua. Porque a gente não perdeu a alegria de poder viver a igreja só porque alguma igreja perdeu a visão. Ou porque algum líder perdeu a visão. E se perdemos em algum momento, nós temos um percurso de retorno para poder encontrar aquilo que foi perdido. E eu quero orar nessa manhã, eu quero profetizar em nome de Jesus. Se há algo perdido na tua vida, eu quero declarar que o Senhor nessa manhã vai acender uma luz dentro de você e vai te dar a capacidade de fazer uma faxina para poder encontrar aquilo que você já sabe que perdeu. Uma outra diferença entre o cemitério e a igreja é que no cemitério o choro é de tristeza, mas na igreja também tem choro, mas o choro é de alegria. Na igreja a gente chora com quem está chorando, e a gente se alegra com quem está se alegrando. Na igreja muitas vezes quando a gente vê alguém deprimido chorando, a gente corre para poder ser socorro. Quando alguém está sofrendo, a gente mobiliza um exército de pessoas para poder socorrer aquele que está sofrendo. No cemitério não tem celebração porque os sonhos são enterrados, mas na igreja, quando a gente chega na igreja, Mateus, a gente começa a olhar para as pessoas e falar assim, cara, esse cara tem um chamado incrível, esse cara pode dar um bom empreendedor, essa mulher pode ser uma grande professora de crianças, olha, esse casal aqui, quantas coisas Deus pode fazer. A gente reencontra, faz as pessoas reencontrarem os sonhos de Deus. A igreja é um lugar de ativação de sonhos, de promessas. Por isso, se você perdeu a alegria de estar na igreja, essa é uma manhã poderosa que o Senhor vai fazer você encontrar aquilo que você talvez tenha perdido. No cemitério se enterra o que Deus fez, mas na igreja é que a gente cava para descobrir. As pessoas chegam aqui às vezes sem futuro, sem perspectiva, com o casamento destruído, mas graças a Deus que elas vêm, porque elas começam a se abrir para uma restauração. Então a gente pega a pá do Espírito Santo e começa a cavar, e começa a falar, não, ainda não acabou, meu filho, Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Zé Carlos e Denise há um tempo atrás chegaram aqui na igreja, irmãos, sem perspectiva, passaram um tempo com a gente aqui, 1 ano e alguns meses, foram enviados agora para Bahia. Chegaram lá semana passada e eu disse para eles, ainda não acabou, coisas que você nem viu, nem ouviu, jamais subiu ao teu coração, agora Deus vai começar a fazer, porque na igreja você volta a sonhar, você volta a viver, você volta a querer o que Deus tem.
O que movimenta o cemitério é a morte, mas o que movimenta a igreja é a vida. A igreja não é lugar de coveiros, a igreja é lugar de parteiros. No cemitério a gente tem coveiro para enterrar, mas na igreja a gente tem parteiros para trazer pessoas de volta à vida e apontar a direção. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes quando você está diante de um lugar vivo, você é confrontado. Às vezes eu sento com pessoas, Aline, e falo, olha, o que você precisa é isso, e eu vejo que a pessoa não gosta, ela vai embora triste. E dentro de mim eu escuto assim uma voz da minha alma dizendo, isso aí nunca mais vai voltar. Às vezes fica uns 2 domingos sem aparecer, não responde mais o WhatsApp, mas depois ele volta e fala assim, obrigado. Obrigado porque você me fez ver aquilo que eu não estava vendo. Obrigado porque você me fez acreditar naquilo que eu já não estava mais acreditando. Obrigado porque eu pude encontrar aquilo que se havia perdido. A mulher da parábola fala da igreja. Toda vez que você vê mulher na Bíblia, é uma analogia à igreja. A mulher de Provérbios 31, ela também fala da mulher, mas também fala da igreja. E nós precisamos entender que como igreja de Cristo, nós precisamos acender uma luz. Acender uma luz dentro, não fora. Porque a verdadeira transformação da sociedade não começa de fora para dentro. Ela começa com casamentos restaurados, com famílias reestruturadas, com uma verdadeira santidade, não com uma espiritualidade barata que se acaba na primeira tempestade. Eu quero profetizar, essa espiritualidade que você está construindo, ela não vai parar na primeira tempestade, nem na segunda e nem na terceira, porque é algo que o Espírito Santo está construindo dentro de você. Então nós precisamos entender. Podemos ter perdido alguma coisa, talvez nem sabemos o que perdemos. Talvez você está aqui hoje e não sabe que você perdeu a alegria de poder celebrar o Senhor. Em algum momento você foi usado por Deus, em algum momento você era generoso, mas aí você viu o dinheiro da igreja sendo usado de forma errada. O que você fez? Perdeu a generosidade. Nós éramos uma igreja há um tempo atrás, e o pastor fez uma campanha para trocar o reto projetor, comprar o reto projetor da igreja. O reto projetor não, o projetor assim, ó, desses aqui. Data show. Aí fez uma campanha, todo mundo deu dinheiro. E cadê o projetor? Muita gente parou de entregar. Muita gente parou de contribuir. Muita gente parou de ser generoso por causa da falha de um homem. Talvez você perdeu a generosidade. E nessa manhã o Espírito Santo está te dando uma possibilidade de fazer o percurso, o retorno, para falar, o machado caiu, foi bem aqui, Espírito Santo. Me ajuda a encontrar de novo aquilo que eu perdi. Me ajuda a encontrar de novo aquilo que me dava prazer, alegria, satisfação. Talvez você era um líder de pequeno grupo e se feriu porque talvez muitas pessoas não eram gratas. E você se fechou, pastor, eu estou aqui, mas assim, ó, me deixa aqui assim. Eu encontro muita gente assim, sabe? Pastor, eu estou aqui, mas deixa eu quieto. Ferido, porque perdeu a alegria, perdeu o prazer de servir, mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele é perito em restauração, em reencontros, ele sabe aonde se perdeu, ele sabe como reencontrar. Os caras perderam o machado, mas eles estavam conectados a uma voz profética, e quando eles chegaram para Eliseu, que era o profeta, e a voz profética da época, Eliseu fala assim, fala para mim aonde que o machado caiu. Eles precisaram de humildade, e até o ponto do machado. Sabe o que Eliseu faz? Ele corta um pedaço de madeira, que simboliza a cruz, e joga na água. Quando a madeira cai na água, aquilo que havia sido perdido, flutua. Quando você tem um encontro poderoso com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, as coisas que estavam profundamente perdidas, começam a flutuar diante de você, ao ponto de você estender a tua mão e pegar de volta. Eliseu não deu o machado de volta na mão, ele só fez aparecer, porque o trabalho de pegar aquilo que foi perdido é nosso. Assim como você perdeu, assim você vai ser restaurado na perda. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu não quero estender mais essa reunião, porque eu sei que o Espírito Santo já trabalhou. Talvez é dia de você abrir o teu armário e deixar uma pessoa mexer lá dentro. Talvez é dia de você pedir para alguém que você confia, falar assim, cara, toca na minha vida, toca na minha intimidade. Talvez é dia de alguém falar para você, essa camiseta aqui, ó,
não te serve mais. Eu não falo nem do tamanho, eu falo da época, porque talvez coisas que serviram para uma época da tua vida, não servem para essa época que Deus está querendo te inserir. Esse comportamento serviu para você no passado, mas agora é hora de você parar esse tipo de comportamento. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus por essa palavra? Olha para o irmão que está falando e fala assim: eu profetizo que você vai encontrar aquilo que se perdeu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero fazer um convite para você que ouviu essa palavra. Eu vou fazer 2 convites nesse culto. O primeiro deles é para que você que ainda não conhece Jesus como teu Senhor e Salvador, talvez você ainda não entregou o seu coração para Jesus, talvez você já tenha ouvido palavras no YouTube, tem ido em algumas reuniões presenciais, mas nunca entregou para o Senhor Jesus o teu coração, nunca deu para o Senhor Jesus esse lugar de senhorio. E é o começo de tudo. Para encontrar o que foi perdido, é dar para Ele a autoridade de nos ajudar no percurso da perda. E se você está aqui e ouviu essa palavra aqueceu o teu coração, e hoje você quer tomar uma decisão de entregar ao Senhor Jesus a tua vida, de entregar ao Senhor Jesus os teus caminhos, reconhecer Ele nos teus caminhos, essa é uma boa oportunidade para você fazer isso. Se há alguém aqui que quer receber Jesus, levanta a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém hoje que quer encontrar com Jesus, que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Aleluia. Se tiver alguém perto de você, ajuda ele a levantar a mão mais alto para poder enxergar. Amém. Tem alguém? Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, então eu quero fazer o segundo convite. Se você já recebeu Jesus como teu Senhor, agora você pode responder esse segundo convite. Talvez enquanto eu estava pregando, veio uma consciência de coisas que você perdeu, coisas que você tem lutado para reconquistar, mas sozinho não está conseguindo reencontrar. Eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo, o teu ajudador, ele sabe como reencontrar o que foi perdido. E se você precisa hoje dar um passo, dizendo para o Espírito Santo: eu quero reencontrar aquilo que eu perdi, fica tranquilo, nós não vamos aqui olhar para você com julgamento. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo, na igreja de celebração, na igreja que cura, na igreja que restaura. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, os nossos pastores junto comigo vão orar por você. Por isso, se você sabe que perdeu algo e hoje você quer falar: Senhor, eu quero encontrar, eu quero dar um passo, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu não sei se há alguém aqui nessa condição e nessa ousadia de dizer: Senhor, eu quero realmente encontrar coisas que eu perdi na minha caminhada, coisas que de alguma forma estão me fazendo falta. Se há alguém aqui, vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar. Você que está no seu lugar, feche os teus olhos. Talvez você não se sinta encorajado a vir aqui na frente, mas se você quiser aí no seu lugar falar: Deus, eu quero em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus poder viver uma vida de celebração. Acende uma luz dentro de mim, acende uma luz na minha vida, acende uma luz no meu coração, acende uma luz no meu entendimento. Enquanto nós cantamos essa canção, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em alguns corações aqui. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando de forma intencional. Talvez Ele está abrindo o teu armário hoje para mostrar para você coisas que você perdeu e nem sabia que havia perdido. Por favor, pastores, nos ajudem aqui a organizar aqui na frente. Sim. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. No seu lugar aí, faça essa oração. Sim. O mundo não pode me dar. Se você perdeu a tua paz, Ele está dizendo para você: eu vou te dar de volta a paz que excede o entendimento. Levanta suas mãos aí no seu lugar. Toque em Jesus. Isso, os irmãos que estão aqui, por favor, nos organize aqui. Naquele que primeiro me amou. Ei! Há uma unção fresca caindo aqui. Você que está no seu lugar, põe a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado aí. Ore por ele, ore por ela.
Diga: Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, esse homem, essa mulher reencontrando. Ei! O que eu encontrei naquele que primeiro me amou. Ei! Não há outro nome, não há outro amor. Eu oro e declaro em nome de Jesus uma unção que vai te ajudar a encontrar aquilo que talvez tenha se perdido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai voltar alegria na mesa, vai voltar alegria no casamento, vai voltar alegria. Você vai voltar a se alegrar em servir ao Senhor. E minha devoção, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Diga: eu não vou parar, eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. Oh meu Deus, se você está aí na sua casa, na internet com a gente, levanta as suas mãos. Eu quero orar para que o Senhor te dê capacidade de fazer o percurso necessário. Eu quero declarar um batismo de humildade, que todo orgulho que impede você de percorrer o caminho da perda e reencontrar o que foi perdido seja arrancado. Alguns aqui vão encontrar de novo prazer na palavra. Alguns aqui vão se lembrar de novo da palavra que o Senhor deu no começo da caminhada. Alguns aqui vão se ver apaixonados de novo pelo Senhor. Talvez você encontre o prazer de orar no teu quarto e buscar o Senhor sozinho. Talvez você encontre o prazer de estar em comunhão na igreja, num pequeno grupo, numa casa de vida. Talvez você encontre a alegria de voltar a servir ao Senhor. Talvez você vai voltar agora a encontrar o prazer de se tornar novamente alguém generoso, alguém voluntário, alguém que tem alegria de poder servir ao Senhor. Eu quero orar por você. Levanta sua mão aí no teu lugar. Há uma unção muito grande de Deus aqui. Eu oro para que o Senhor acenda uma luz dentro de você. Eu oro para que o Senhor te dê a capacidade de pegar a vassoura e começar uma faxina. Eu oro para que o Senhor te dê a disposição de perseverar na procura, diligente até o encontro. Eu oro para que o Senhor te dê a capacidade de celebrar quando for encontrado aquilo que se perdeu. Eu oro e declaro sobre a tua família agora, em nome de Jesus, você encontrando prazer no casamento, encontrando prazer à mesa com os filhos. Eu oro pelo teu trabalho, você vai encontrar prazer de saber que esse trabalho foi o Senhor quem te deu, essa empresa foi o Senhor quem te deu. Eu oro para que você tenha alegria e celebração em servir ao Senhor nas tuas amizades. Eu oro para que o Senhor te dê boas amizades que conversem de coisas que tem a ver com o teu propósito. Ei!
Ei, se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas por um instante. Há um fogo de Deus aqui. Talvez o Espírito Santo está acendendo uma luz hoje em muitas pessoas. Oh, sim. Eu encontrei o verdadeiro amor, eu encontrei a alegria eterna, eu encontrei a paz. Eu não vou trocar o que eu encontrei, eu não vou perder o que eu encontrei. Eu não vou deixar. Ei, sim. Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro amor. Não há outro. Deus está devolvendo você para o primeiro amor. Nessa manhã você vai voltar a ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Vai ter prazer em pegar a tua Bíblia, em adorar o Senhor. Você vai voltar a queimar na presença do Senhor. Eu oro e profetizo isso acontecendo nesses dias. E minha devoção, dono. Você é capaz de levantar suas mãos e cantar essa canção com mais volume na sua voz? Diga: não há outro nome, não há outro amor, não há outro Deus. E minha devoção, dono da minha. Diga, vamos dizer uma vez mais isso em nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei. Enche os teus pulmões, levante a sua voz, diga: eu não vou parar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar o que encontrei. O mundo não pode me dar. Ei, eu não vou deixar. Eu não vou parar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Agarra a mão dessa pessoa que está ao seu lado aí. Unam aqui os corredores. Eu quero te dar um minuto para você orar por essa pessoa. Você vai orar por ele, você vai profetizar, você vai dizer: Senhor, nós estamos aqui num compromisso de encontrar o que porventura tenha se perdido na caminhada. Profetiza, ele vai encontrar a alegria, o prazer, a paz. Você vai encontrar a disposição de servir ao Senhor com paixão. Sim, 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 sim. Nós oramos e declaramos isso nessa manhã, Senhor. Declaramos isso nessa manhã. Profetizamos isso, Senhor. Profetizamos isso e declaramos em nome de Jesus realidade sendo liberada sobre você. Eu oro para que aquilo que você nem sabia que perdeu, você possa encontrar nesses dias. Que a alegria do reencontro, de você encontrar coisas que você perdeu, seja tão grande que nunca mais você ande desatento. Ei, sim, Deus, sim, 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 nós oramos. Declaramos, Senhor, essa manhã é uma manhã de encontrar o que se havia perdido. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por favor, levante as suas mãos.
Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por aqueles que estão na internet. Eu oro e abençoo a vida dos teus filhos e filhas. Eu declaro sobre eles agora, Senhor, um toque do teu Espírito. Acende a luz dentro deles, põe uma vassoura na mão deles, Senhor. Dá a capacidade de procurar diligentemente, devolva a celebração para a família, para casa e para a vida. Eu oro para que o Senhor te dê um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo de alegria. Que o Senhor te dê uma semana incrível de bênçãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, uma ótima semana. Dá um abraço pelo menos 5 pessoas aí, vai na paz do Senhor.